Nomes NetBIOS versus nomes DNS. Lá nos primórdios do Windows 3.11, a rede Microsoft trabalhava com nomes de hosts NetBIOS que eram muito simples e possuíam limitações, entre as quais era o tamanho dos nomes, que não podia ultrapassar 16 caracteres, além do fato de não ser roteável. As redes baseadas em NetBIOS não eram muito grandes. A Microsoft inseriu o NetBIOS na sua versão do protocolo TCP/IP, o que não aconteceu com a versão TCP/IP do Linux, ou seja, não há NetBIOS nativo no Linux. Por isso, os sistemas Linux não enxergam nomes NetBIOS na rede e quem implementa isso para ele é o Samba. Em redes mistas, com máquinas Linux e Windows, é certo de você não conseguir resolver nomes de máquinas Windows em estações Linux, a não ser que estejam mapeadas no DNS da rede, o que não acontece quando você faz o mesmo partindo de uma máquina Windows. Vamos supor que uma máquina Windows precise acessar uma outra máquina Windows de nome servidor web, por exemplo, no domínio acme.br. Os passos seriam esses. O resolvedor de nomes adiciona o sufixo DNS acme.br configurado nas opções de rede ao nome NetBIOS, formando o servidor web.acme.br. O resolvedor de nomes verifica se o nome de host servidorweb.acme.br está em seu cache DNS. Caso não esteja, o resolvedor de nomes consulta o arquivo c:/windows/system32/drivers/etc/hosts. Sim, esse é onde está localizado o hosts do Windows. Caso não haja nenhuma entrada no arquivo hosts, o resolvedor de nomes faz uma consulta ao DNS. Se também não houver nenhuma resposta do DNS, o sufixo é retirado, ou seja, o acme.br, do nome do host e o NetBIOS é usado. O resolvedor consulta agora o cache NetBIOS para ver se o nome servidor web já foi resolvido em algum momento. Se não existir nada no cache NetBIOS, o resolvedor consulta o WINS, que é semelhante ao DNS, mas para nomes NetBIOS. Se o WINS não resolver, ocorrerá um broadcast na rede. Se o broadcast não resolver, o sistema consultará o arquivo c:/windows/system32/drivers/lmhosts, que é um arquivo semelhante ao hosts, onde se tem uma tabela que relaciona nomes NetBIOS e seus respectivos IPs. Quando há um servidor DHCP Windows na rede e estações Windows obtêm endereços IP desse servidor, é criado automaticamente uma entrada no DNS interno com o nome NetBIOS dessa estação. Com isso é possível acessar essas máquinas através do nome delas com ou sem sufixo de domínio, por exemplo, pc1 ou pc1.domínio.br. O problema ocorre quando máquinas Linux que não estão no domínio entram na rede. Elas não têm seus nomes de hosts mapeado automaticamente para o DNS e nem fazem consultas NetBIOS, ou seja, elas não podem ser acessadas por seus nomes com ou sem sufixo de domínio. O Linux não tem NetBIOS nativo, é aí que entra o Samba, que tem a missão de implementar o NetBIOS. Então você está vendo aqui, o PC1, ele requisita um IP ao servidor DHCP Windows e automaticamente esse nome PC1 é inserido no DNS da rede Windows. Então está lá a entradazinha PC1A, que é o de address, né, IPv4, 192.168.1.10, ou seja, ele está referenciando o nome PC1 ao 192.168.1.10, né? Porém, quando o Linux faz essa mesma requisição para o DHCP, tá, ele recebe o IP normalmente, mas esse nome dele, PC2, não é inserido no nome DNS da rede. Se outro Linux requisitar IP, o nome desse host também não vai ser inserido automaticamente no DNS da rede Windows. Então o que acontece? Os dois hosts, tá, tanto o PC3 quanto o PC2, eles não vão conseguir se falar através do nome. As máquinas Linux nem podem recorrer à resolução NetBIOS, porque não fazem esse tipo de consulta, ou seja, fazem somente os 4 primeiros passos da descoberta de nomes da rede. Os Linux, eles não vão conseguir se falar através do nome, eles não vão conseguir resolver o nome um de outro na rede, mas eles vão conseguir resolver, por exemplo, o nome do PC1. Por quê? O PC1 está lá no mapeamento lá do DNS da rede.
Podemos usar o comando nbtscan para ajudar as estações a se enxergarem em um ambiente de rede Windows. Então tá aí, você pode usar o nbtscan, que é um comando, tá, que você tem que instalar, que ele vai fazer uma pesquisa na sua rede em busca aí de nomes de hosts na rede, tanto Windows quanto Linux também. Então tá aí, eu usei o nbtscan contra um IP para você saber o nome daquele IP na rede. Então ele voltou aí que o nome do IP é ligpc3 e volta também o MAC address. Se inserirmos a opção "-e" e o endereço de rede, toda a rede é vasculhada e será gerada uma saída no formato de arquivo hosts. Então você vê aí que eu usei o nbtscan "-e" e o endereço de rede, que ele vai vasculhar em busca de nomes de hosts, tá? No caso aí ele encontrou três nomes de hosts, né, com os seus respectivos IPs. Com o parâmetro "-l no nbtscan cria uma saída no estilo LM hosts do Windows, tá? Então você usa lá nbtscan "-l e o endereço de rede. Ele faz aí a saída no estilo LM hosts. O que você pode fazer com um nbtscan, né? Você pode criar um script, tá, para atualizar o etc host todos os dias ou por períodos regulares, por exemplo. Então você vê aí que eu criei um script no cron tab. Então ele vai de 5 em 5 minutos, esse script vai ser rodado e ele vai obter aí todos os endereços, todos os nomes dos hosts nessa rede. Aí vai jogar para dentro do arquivo hosts. Dessa forma aí, você que está no Linux pode acessar as outras máquinas da rede Windows através dos nomes. Então todos os dias, de 5 em 5 minutos, o arquivo host será atualizado com os nomes dos computadores da rede. Então o arquivo etc/crontab e o arquivo host só podem ser editados pelo root. Lembrando aí, para editar o crontab você só pode ser root. Para escrever no arquivo hosts você tem que ser root. Tá? Então por isso ali no crontab ali você tem que executar o nbtscan como root para poder fazer com que as alterações sejam enviadas lá para o etc host. Eu estou aqui no Linux e a minha rede é 192.168.1.0/24. Eu vou executar o comando nbtscan contra a minha rede, né, 1.0 e com "-e", claro, aqui para ele retornar no formato do arquivo hosts, ok? Então você vê aí, ó, que ele encontrou 3 hosts, né? Um é o 255, o 255 é o broadcast, ok? Ele encontrou 1, 2, 3, 4, 5, ele encontrou 5 hosts. Os hosts que se chamam ligpc1, pc2, pc3, eles são Windows. O linksys ali é o meu roteador, aí o cyberjcts é a minha máquina Linux. Se eu der um ping, por exemplo, para linksys, vamos lá, linksys 03060, você vai ver que ele não vai responder, assim também como o ligpc, ligpc3, ligpc3, ele não responde. Bom, primeiro que eu não tenho um servidor DNS na rede, e se eu tivesse um servidor DNS e esse servidor DNS fosse Windows e vamos colocar aqui também o DHCP fosse Windows, tá? Essas duas máquinas, essas três máquinas que estão aqui, que são Windows, elas se falariam, porque à medida que elas pegassem IP através do DHCP do Windows, os nomes delas, tanto do NetBIOS, nome NetBIOS, quanto o nome DNS, seria inserido automaticamente no arquivo de registro de DNS. Mas, como eu não tenho um serviço de DNS aqui na rede, aí eu preciso que essas máquinas de Linux conversem através do nome do host com essas máquinas aqui. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu arquivo hosts, aí vou fazer com que o nbtscan sempre atualize o meu arquivo hosts. Então primeiro eu vou fazer uma cópia de segurança do meu hosts anterior, ok? Então vamos lá, cp
barra etc barra hosts, ok, para barra etc barra hosts .old. Então fiz uma cópia para ficar legal aqui, não tem problema depois, e vou fazer o seguinte: eu vou jogar a saída do NBT para o arquivo hosts, tá? Então NBT scan -e, tá? 192.168.0.1.0/24 e vou jogar lá para o arquivo hosts, tá? Barra etc barra hosts. Vai demorar um pouco. Esse é o broadcast, ele fez uma falha, não tem problema. Então se você der uma olhada agora, barra etc barra hosts, você vê que ele atualizou o arquivo hosts. A partir desse momento eu já posso dar um ping normalmente, ó, por exemplo, ó, link sys 03060, que ele vai responder, olha lá. Entendeu? Eu posso fazer agora qualquer tentativa de acesso aos hosts através do nome e não mais do IP. Até também para as máquinas Windows lá, que são as máquinas Lig, PC 1, 2 e 3. Então, por exemplo, você dá um ping Lig PC 3, ping Lig PC 3, ele vai responder, olha lá, ok? São as máquinas Windows respondendo. PC 2 também, olha lá, PC 1, tá vendo? A partir desse momento o meu Linux ele também conhece os hosts na rede, tá? Através do NBT Scan. Tá? Por quê? Porque eu não tenho um servidor de DNS. E se eu tivesse um servidor de DNS, Windows, por exemplo, as máquinas Linux elas não seriam inseridas automaticamente na rede, tá? Somente as máquinas Windows, tá? Que elas são inseridas no domínio, a não ser que eu tivesse um servidor Samba para poder unir essa rede mista, né, de sistemas, tá? Tanto Linux quanto Windows. Eu posso fazer também, né, para não ficar fazendo isso manualmente, esse processo manualmente, todo dia chegar, de repente, se tiver uma máquina nova na rede, tem que executar esse comando, colocar esse comando, tá, para ser atualizado, por exemplo, de 5 minutos, tá, ou todos os dias. Então você usa o cron tab, por exemplo, vi barra etc barra cron tab, ok? E aqui a gente vai colocar, ó, por exemplo, para ele executar, vamos supor, só para teste, tá? De 1 em 1 minuto, qualquer hora, qualquer dia do mês, qualquer mês e qualquer dia da semana. Quem vai executar isso vai ser o root. Por quê? Porque somente o root pode fazer a escrita no etc barra host. Então você tem que executar como root. Se você executar como qualquer outro usuário, não vai conseguir escrever no barra etc barra host, tá? Então NBT scan -e 192.168.1.0/24, ok? E vai lá direto lá pro barra etc barra hosts. Então ele vai executar isso de 1 em 1 minuto. Vou sair e gravar, tá? E eu vou fazer o seguinte, para a gente ver que ele está executando de 1 em 1 minuto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para ele, ir adicionando, tá? Adicionando sempre no arquivo hosts, para a gente dar uma olhada, para a gente ver que ele está fazendo isso de 1 em 1 minuto. Então vou sair e gravar aqui, tá? E vou dar um tail -F no barra etc barra hosts, para a gente ver ele fazendo esse processo aí, tá? Mas não é, ó, já de 1 em 1 minuto já colocou de novo, ó. Entendeu? Mas é claro, você não vai fazer isso, não vai ficar adicionando a mesma coisa sempre, que senão o arquivo vai inchar. Você tem que ir atualizando, em vez de adicionando o arquivo, em vez de concatenar o arquivo, você vai atualizando o arquivo. Eu só estou colocando isso aí para você ver que ele está executando de 1 em 1 minuto. Ele vai fazer a varredura na rede e vai colocar mais uma versão aí mais uma atualização, adicionando mais uma atualização no arquivo hosts. Lembrando que não é para adicionar, é para atualizar o arquivo, ok? Vamos
Vamos ver aí mais um pouquinho, ele vai parar e... Vai lá, colocou de novo, tá ok? Eu vou parar aqui só para você ver, tá? Vou voltar aqui e vou tirar aqui vou tirar essa linha para ele parar de fazer isso, tá? Só uma coisinha, voltando aqui, tá? Só uma coisinha aqui, lembrando que não é para adicionar, é para atualizar. Então você vai tirar os dois sinais de maior, entendeu? E vai deixar só um, tá? E só um, o que ele faz? Ele apaga o arquivo, o conteúdo do arquivo anterior e coloca essa nova versão. Lembrando também que quem pode editar o arquivo crontab é somente o root. Nenhum usuário comum pode editar o crontab. Lembrando também que o usuário comum ele tem controle sobre o próprio crontab, mas não tem controle sobre esse crontab aí, porque esse crontab é somente o root que pode fazer a edição, tá? Então eu vou apagar aqui de novo e vou gravar, ok? Então vê que não tem mais nada. Ele está aí com a última adição, né, dele, entendeu? Tá aqui, vou voltar aqui e vou voltar também ao meu hosts antigo, tá? cp etc hosts.ld hosts.ld etc hosts. Sobrescrever, sim. Tá aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.